Bom, pessoal, então para fazer esse projeto, eu vou utilizar uma agulha de 2,5, tá? Se você quiser usar uma agulha diferente, aí fica a seu critério, porque essa é uma peça que os pontos são meio larguinhos mesmo. Eu estou usando aqui, na verdade eu vou usar pela primeira vez esse fio cordonê de poliamida. O tex dele é 220. Essa cor que eu estou utilizando aqui é a cor licor, uma cor linda. É a primeira vez que eu estou usando, porque ele parece ser um fio bem molinho, bem gostoso. Por isso que eu resolvi usar ele. Porque aqueles fios de polipropileno, eu não uso de forma alguma. Tem muita gente que faz saída de praia, eu não gosto, sabe? Eu já vesti uma roupa daquele tecido, daquela linha, e nossa, pai, eu fiquei coçando, eu não gostei não. Então, assim, o que não serve pra gente também não serve para os outros, né? Eles até falam que não absorve água, né? Que não segura água. Mas mesmo assim, eu achei que ele esquenta e fica pinicando a pele, eu não gostei não. Aí esse cordonê aqui, né, é poliamida. Eu fiz aqui, ó, como é correntinha, é coisa simples, eu fiz um cordão aqui com 62 correntinhas, que ficou com 30 centímetros de comprimento. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. 30 centímetros de comprimento. Porque o que acontece? Essa peça, ela é assim. Deixa eu mostrar aqui no desenho para vocês. Ela não é uma peça que pega aqui na manga. Ela fica bem cavada. Né? Ela fica bem cavada assim. Então eu fiz aqui um cordão de 62 correntinhas para começar essa parte de trás. Tá bom? Por esse motivo, por ela ser bem cavada. Se ela fosse assim, né? Aí teria que fazer mais. Porque a largura do ombro aqui, o tamanho M, é mais ou menos 40 centímetros, 41 centímetros. Então eu fiz com 30 centímetros de comprimento esse meu cordão. E aqui eu vou vir aqui, vou voltar na quarta correntinha e vou fazer pontos altos. Eles ficam assim, ó, bem soltinhos, é bem larguinho mesmo, sabe? A foto é a foto de inspiração da internet, tá? E ela fica bem soltinha assim mesmo. Por isso que eu optei por fazer com esse fio, porque tem também aquele outro fio fio brisa, né? Da Pinguim. O tex dele é a mesma coisa. Ele é mais molinho, tem um brilho lindo também, igual esse. Só que eu queria experimentar esse aqui. Aí eu resolvi fazer essa peça com esse fio para ver se ele é realmente bom, né? Que é um lançamento, né, da Círculo. Mas vamos ver se ele realmente é bom. Então aqui nós vamos seguir assim, ó, fazendo pontos altos. No início aqui é bem chatinho, né? E ele fica assim, é bem larguinho mesmo. Os pontos não ficam justinhos, não. Por isso que eu estou fazendo com essa agulha de numeração maior, tá? A gente vai fazer aqui, então, essa carreira e mais uma de pontos altos, tá? 2 carreiras de pontos altos. Vou fazer aqui as minhas e volto para a gente dar continuidade à peça, ok? Trabalhei aqui, então, as minhas 2 carreiras de ponto alto. Elas ficam desse jeito mesmo, espaçadinhas, tá? Agora aqui a terceira carreira, eu gosto de começar, em outros vídeos eu já mostrei, eu gosto de começar dessa forma.
dou uma alongada, torço aqui, passo aqui no buraquinho, dou uma laçada no fio, dou outra laçada aqui, passo aqui por trás e depois eu tiro essas outras duas. Eu gosto de começar os meus pontos altos dessa forma, para não ficar aquelas correntinhas, mas se você quiser pode fazer as correntinhas normal, tá? Faço uma correntinha, vou pular um da base, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, uma correntinha, salto um da base, venho no próximo e faço ponto alto. No próximo, ponto alto, uma correntinha, salto um da base, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Essa será, então, a nossa sequência por toda essa carreira de número 3. Tá? A gente fez aqui um ponto alto, uma correntinha, saltou um da base, 2 pontos altos. Uma correntinha, saltou um da base, fez 2 pontos altos. Uma correntinha, salto um da base, 2 pontos altos. Vamos fazer isso até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha, salto um da base e faço um aqui nesse último ponto. Um ponto alto nesse último ponto aqui. Se o seu sobrar 2, não tem problema não, tá? Aí, essas próximas carreiras, essa aqui, né, já tá explicada como que ela vai ser. E as próximas duas será repetição de ponto alto. Então, não tem necessidade de eu gravar com vocês. Chegando lá no final, eu viro o trabalho. Onde é ponto alto, eu faço ponto alto. Onde é correntinha, eu faço ponto alto. Nos 2 pontos altos, eu faço ponto alto. Na correntinha, ponto alto. Tá? 2 carreiras de pontos altos depois dessa aqui. Então, não tem necessidade de eu gravar. Tá? Vou fazer aqui as minhas 3 carreiras, então. E volto pra gente dar continuidade. Bom, eu fiz aqui então, pessoal, a carreira que eu havia passado para vocês e mais 2 carreiras de ponto alto, como eu falei, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Tenho aqui a minha laçada, né? Vou voltar aqui no mesmo buraquinho e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. Vou pular um da base, venho no próximo e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo um da base, venho no próximo e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo um da base, venho no próximo e faço um ponto baixo. A gente vai fazer isso até chegar lá no final, tá, gente? 3 correntinhas, salto um da base, prende no próximo com um ponto baixo. Vamos fazer até chegar lá no finalzinho. Cheguei aqui no final da carreira. Vou virar aqui o trabalho. Agora nós vamos fazer aqui um ponto alto. Eu faço dessa forma, tá? Se você quiser fazer as correntinhas, não tem problema. Então, nós vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas. Venho aqui nesse espaço de 3 correntinhas e vou prender aqui com um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, venho para o próximo espaço e prendo com um ponto baixo. Então, agora a gente vai fazer normalmente, da mesma forma que a gente fez embaixo. 3 correntinhas e prende no próximo espaço com um ponto baixo. Até chegar lá no final, chegando na penúltima laçadinha, eu volto para mostrar para vocês esse finalzinho aqui, tá? O final aqui do outro lado. Cheguei aqui na minha última argola, prendi aqui com ponto
baixo. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, dou uma laçada, vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto baixo, onde a gente iniciou a carreira anterior. Então, a primeira carreira nós trabalhamos com pontos baixos, aqui no início, né? E no final. E essa aqui a gente trabalhou com ponto alto. Agora a gente vai virar o trabalho e vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou na primeira carreira aqui. Primeira carreira, eu tô falando, gente, primeira carreira de argolinhas, tá? Aqui eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer 3 correntinhas. Não vou fazer aqui, venho aqui e prendo com um ponto baixo. Então aqui dentro eu não faço nada, tá? 3 correntinhas, venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, venho no próximo espaço, ponto baixo. A gente vai fazer assim por toda essa carreira. Então aqui, gente, ó, você pode fazer essa peça com o fio que você tiver aí, tá? E, como eu disse no início, eu estou usando esse aqui porque eu estou fazendo teste para ver se ele é bom realmente, né? Se ele realmente é bom. Até no final eu vou falar para vocês o que eu achei, em questão de rentabilidade, leveza da peça, se a peça fica bem maleável. Isso aí tudo eu vou falar para vocês no final, tá? E também em questão assim do custo, né? Pra ver. Porque se você usar um fio, você pode usar um Anne, um Camila, um Brisa, que é da espessura desse aqui. Ou então tem aquele Encanto, né? Fio Encanto. Ele também é bem bonito para esse tipo de peça. Só que ele é um fio mais caro e que vem com menos quantidade. Então você vai ter que colocar valor em cima da sua peça, né? Aí você tem que olhar tudo isso. Então, eu vou falar com vocês depois o que eu achei desse fio no final, tá? Então, voltando aqui, para terminar essa carreira aqui, vou fazer aqui, até chegar aqui na penúltima argola, já volto. Cheguei aqui novamente ao final, fiz as 3 correntinhas. Eu venho aqui nessa penúltima laçada, faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Não faço aqui, eu faço aqui em cima do ponto alto. Um ponto baixo em cima do ponto alto, ficando assim. Tá? Então, a primeira carreira a gente começou com ponto baixo, a segunda a gente foi ponto alto, a terceira, ponto baixo. Vira o trabalho. Agora, essa carreira será ponto alto, como na segunda. Faço um ponto alto, 2 correntinhas. Venho aqui nessa primeira laçada e prendo aqui com um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo para a próxima laçada e prendo com um ponto baixo. Novamente, prendo com ponto baixo. Então, nós vamos fazer assim até chegar lá no final. Cheguei aqui na penúltima argola, tá, gente? Faço as minhas 3 correntinhas. Venho aqui no próximo espaço e prendo com ponto baixo. Faço 2 correntinhas. E prendo aqui no ponto baixo com um ponto alto. Então, nós fizemos a primeira carreira de argolas com ponto baixo.
a segunda com ponto alto, a terceira com ponto baixo e a quarta com ponto alto. Sempre será dessa forma, tá? Vira aqui o meu trabalho. Agora deixa eu ampliar aqui para vocês, só para vocês verem uma coisa. A peça de vocês está desse jeito. Então você tá achando aí agora que não vai dar certo, né? A gente vai fechar ela aqui agora e fazer ela voltar ao normal, tá bom? Vai dar certo, não esquenta a cabeça não. Porque a gente às vezes começa a fazer, né? Fala assim, gente, se não tá legal, não vai ficar bom. Como eu tô fazendo muito próximo para vocês verem, né? Você pode achar que tá fazendo errado, mas não tá não. É desse jeito mesmo. Ela fica meio embabadada. Mas agora a gente vai tirar isso aqui, tá? Então aqui, ó, nós fizemos 4 carreiras de argolinha. Agora nós vamos voltar a trabalhar com pontos altos. E é agora que a nossa carreira volta ao normal. Vou fazer aqui um ponto alto. Se você quiser, você faz as 3 correntinhas, tá? Vou entrar aqui, ó, nesse primeiro espaço e vou fazer outro ponto alto. No ponto baixo, eu faço um ponto alto. Agora eu tenho aqui as minhas 3 correntinhas. Eu vou fazer apenas um ponto alto aqui, ó. E já venho para o ponto baixo e faço ponto alto. Então aqui vai ser um ponto alto nas correntinhas, um ponto alto no ponto baixo. Um nas correntinhas e um no ponto baixo. Um nas correntinhas e um no ponto baixo. Vou fazer um pedacinho aqui para mostrar para vocês como que vai ficar, tá? Às vezes a gente começa a fazer uma peça, né, gente? Igual eu tava mostrando muito de pertinho para vocês. Vou sair da câmera, gente. Aí eu tenho que ficar de olho aqui para não sair da câmera. Então eu fiz aqui, deixa eu repetir aqui, porque às vezes vocês não... Às vezes eu não tava mostrando. Fiz um aqui, um ponto alto nas correntinhas, faço um aqui no ponto baixo. Um ponto alto aqui nas correntinhas. Mesmo eu tendo 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto só, tá? E um no ponto baixo. Eu não sei se eu fugi da câmera ali, gente, por isso que eu estou falando aqui novamente, tá? Mas às vezes, assim, igual como eu tô mostrando de pertinho, a gente começa a fazer o trabalho, não sabe como que vai ficar, né? E aí vê que ficou assim, babadado e pensa que fez errado, mas não é, tá? Tá certinho, é isso mesmo. Eu estudei bem a foto dessa peça, olhei bastante antes de começar a confeccionar com vocês. E é isso mesmo, tá certinho, tá? Aqui acho que já deu, já. Pra mostrar pra vocês aqui. Deixa eu prender aqui com o meu marcador, porque essa linha, como eu falei, ela escorrega bastante. Então, é sempre bom colocar o marcador. Então aqui, ó. A nossa peça voltou a ficar reta. Né? Porque aqui onde tá as 3 correntinhas que tá fazendo a peça abrir, nós estamos colocando apenas um ponto alto. Tá? Então, é um ponto alto aqui no início, um aqui nesse espacinho, um no ponto baixo. Um nas correntinhas, um no ponto baixo, um nas correntinhas, um no ponto baixo. Ok? Essa carreira será toda dessa forma. Aí, depois dessa carreira, nós vamos repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, gente. Então, não tem necessidade de eu gravar com vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode deixar nos comentários para mim, ou voltar o vídeo um pouquinho, porque vai ser repetição. Então, estou fazendo essa primeira carreira aqui, que no caso é essa. Vou fazer mais uma carreira de pontos altos, depois vou repetir essa aqui,
depois mais 2 carreiras de pontos altos, depois vou fazer novamente as 4 carreiras de argolinha, tá? Então, nós vamos repetir isso aqui que a gente fez, a gente vai repetir aqui. Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês quando já estiver pronto, porque não tem necessidade de gravar, tá? Seria só alongar vídeo, então é bobagem. Então, igual eu falei, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu procuro responder. Ou então volta o vídeo um pouquinho, tá bom? Vou fazer o meu aqui e já que eu volto pra gente continuar. Bom, pessoal, eu trabalhei aqui então, como eu disse para vocês, para fazer, né, repetição. Então, trabalhei aqui novamente a mesma coisa que a gente havia feito nessa parte de cima aqui. Aí eu fiz aqui então as minhas 4 carreiras de argolinha e já fiz uma carreira de pontos altos da mesma forma que eu expliquei aqui para vocês, tá? Um no ponto baixo, um nas correntinhas, um no ponto baixo, nas correntinhas. Fiz exatamente igual. Então essa aqui é a nossa parte das costas da nossa peça. Aqui, deixa eu passar uma dica para vocês, caso vocês queiram, né? A minha aqui ficou com 30 centímetros. Como eu havia explicado para vocês aqui no desenho, a peça na foto, né? Ela é assim, cavada, ó. Por isso eu estou fazendo com aquela medida ali. Mas caso vocês queiram uma peça mais tampada, você pode fazer a medida mais, pegando mais aqui assim, tá? Não tem problema não, porque como esses pontos não são múltiplos, não vai interferir. Você pode trabalhar com medidas tranquilamente que não vai interferir em nada, tá? Porque eles não são múltiplos. Igual tem múltiplos de 5, porque às vezes tem um motivo, né? Tem que seguir a sequência de motivos. Então, você pode fazer mais largo aqui, tá? Essa questão fica a seu critério. Eu estou fazendo dessa forma, porque é a forma que está na foto. Então, aqui agora, eu vou fazer aqui a parte das costas. Eu já terminei. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer 10 centímetros de correntinha. Estou passando para vocês em medidas, porque aí você vai conseguir fazer qualquer tamanho, P, M ou G. Por isso eu preferi passar para vocês em medidas, tá? Então, deixa eu ver aqui quantos centímetros está dando, que eu nem contei não, porque como é centímetros, não tem necessidade de contar. Vou fazer mais umas 3 aqui. Aí já vai dar os meus 10 centímetros. Deixa eu ver se eu não estou fugindo da câmera também, porque eu tenho a mania de ficar fugindo da câmera. Já deu meus 10 centímetros. Vou fazer apenas mais uma aqui, só para travar aqui. E aqui eu vou cortar esse fio e vou deixar ele em espera. Vou deixar essas correntinhas em espera. Porque agora a gente vai trabalhar a parte da frente da nossa peça. Nós vamos virar o trabalho assim, para a gente trabalhar a parte da frente. A parte da frente a gente vai fazendo assim, com ela, tá? Daí, deixa eu mostrar direito aqui, que saiu fora. A gente vai fazendo assim com ela. Então, aqui a parte da frente, ela é baseada pelo busto que você está fazendo, do tamanho que você está fazendo. Só que ela é baseada, mas não precisa ser exatamente da medida. Porque ela é uma peça que ela é assim, ó. Ela não tampa o busto todo, né? Se vocês repararem bem na foto,
no início do vídeo, ela não é uma peça que tampa bem o busto. Ela é aberta aqui. É só a amarração aqui, né? Se você quiser, você pode até trançar, mas isso aqui depois eu vou explicar mais pra frente, tá? Então, ela é uma peça assim, ó, a parte da frente dela também não é tampado totalmente o busto, né? Mas caso você queira, você pode, né? Como você vai aumentar, se você aumentar a parte da largura das costas, igual eu expliquei aqui, automaticamente já vai aumentar também a largura aqui na parte da frente, tá? Como eu estou procurando fazer da forma que está na foto de inspiração, eu vou fazer dessa forma. Então aqui, ó, a gente está fazendo uma carreira, como é carreira gira e volta, e a peça todinha vai ser dessa forma, é uma carreira do lado certo, uma do avesso, uma do lado certo, uma do avesso. Então eu vou começar aqui a parte da frente com essa carreira aqui de início do lado avesso, porque aí eu começo com ela aqui do lado certo. Então vai ficar uma do lado avesso, uma do lado certo, um avesso, um certo, um avesso, um certo, tá? Isso aqui é só para a peça ficar bem simétrica, né? Não ficar feia, né, gente? Assim, quem faz crochê, né, sabe o que eu estou explicando. Só em questão de simetria, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto alto e vou prender aqui o meu fio no primeiro ponto alto. Esse fio também, gente, na hora de arrematar, ele pode ser queimado, tá? A ponta, igual o polipropileno, né? Pode ser queimada a ponta para segurar melhor, porque ele escorrega. Então, vou fazer aqui um ponto alto. Agora aqui eu vou fazer, depois eu vou arrematar aquele fio ali. Em cada laçadinha dessa aqui, em cada ponto desse, vou fazer um ponto alto. E vou fazer aqui 10 pontos altos. Em cada laçadinha, um ponto alto. Totalizando 10. Vou fazer aqui os meus 10 pontos altos. Já volto. Aqui, ó, deixa eu ampliar um pouquinho para mostrar para vocês. Quando você for fazer essa carreira, se você estiver trabalhando com esse fio aqui, tá, gente? Que esse é um fio muito fininho. Então, em vez de você pegar aqui nessa argolinha, que vai ficar largo, vai ficar um buraco, né? Você pega aqui no meio do ponto alto de baixo e sobe, ó, dessa forma. Tá? Que aí vai ficar bem preso, não vai ficar aquele buraco das argolinhas. Que aqui pegando na argolinha, deixa eu mostrar novamente, olha lá o que acontece, tá vendo? Fica um buraco. Então você pega assim, pega aqui no meio do ponto alto e faz, tá? Então eu fiz aqui, deixa eu ver se tem 10, 2, 4, 6, 8, 10. Viro o trabalho e vou fazer aqui igual a gente trabalhou essa parte, tá? Então eu vou fazer aqui mais uma carreira de pontos altos, uma carreira dessa aqui, ó, com 2 pontos altos separados por uma correntinha, e depois mais 2 carreiras de ponto alto. Aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, porque como é carreira de repetição, vocês já estão acostumados, né? Já deu para pegar.
Então, eu vou fazer o meu aqui até atingir essa parte, atingir aqui também, tá? Aqui outra coisa que eu queria passar para vocês. Nesse caso, eu estou fazendo apenas 10 pontos, né? Vai ser 10 pontos de um lado e 10 pontos do outro. Com relação à largura do pescoço, porque essa peça é um tamanho M, né? Então, se você estiver fazendo um tamanho G, aqui vai ficar mais largo. Deixa eu ver aqui que não está mostrando, e eu tô falando e não está mostrando. Ai, gente, já aumentei aqui. Então, se você estiver fazendo um tamanho G, já vai dar mais largo aqui, né? Então, você dá uma olhada assim, não precisa ser exatamente 10 pontos, não. Eu estou fazendo dessa forma porque foi o que eu consegui contar na foto, tá? Mas para um tamanho maior, se você ver que ficou muito grande aqui, ó, você pode fazer um pouquinho mais, uns 12 ou 15, né? Que vai ficar maior a largura das costas, então você pode aumentar o tamanho da frente também, tá bom? Então vou fazer aqui essa parte aqui, ó, eu vou fazer ela aqui, tá? E já volto. Fiz aqui então, gente, ó, a mesma coisa que a gente fez aqui na parte das costas, tá? 2 carreiras de ponto alto. Aqui é que eu havia falado com vocês que não tem problema se der 2 pontos no final, no início, não tem problema, porque depois vai ter carreira de acabamento. E como eu falei também, né, não é múltiplo nem nada, então não tem problema, tá? O meu aqui, eu comecei com um ponto alto e aqui eu terminei com 2, mas não tem problema. E fiz mais 2 carreiras de ponto alto. Agora nós vamos fazer as carreiras de correntinha, de laçadinhas, né? De argolinhas. Então, a primeira carreira a gente inicia fazendo um ponto baixo, 3 correntinhas. Deixa eu ver a câmera. Tá bom. Pulo um da base, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo um da base, venho no próximo e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo um da base, venho no próximo e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo um da base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Viro o trabalho. Agora aqui essa carreira a gente começa com ponto alto. A mesma coisa da parte das costas, tá? Fiz um ponto alto, 2 correntinhas. Venho aqui na primeira laçadinha e prendo no meio dela com um ponto baixo. 3 correntinhas. Prendo no próximo com um ponto baixo. 3 correntinhas. Prendo no próximo com um ponto baixo. 3 correntinhas. Prendo no próximo com um ponto baixo. 2 correntinhas, venho aqui no ponto baixo e faço um ponto alto. Ficando assim a nossa segunda carreira de laçadas. Aqui, se você quiser que dê certinho aqui, fique sobrando um pontinho, você pode fazer 11 pontos aqui de início, tá? Agora aqui nós vamos voltar a trabalhar igual a primeira. Vamos fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Não trabalho aqui, venho para a próxima argolinha e prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima argolinha, ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo.
3 correntinhas, venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto baixo. Viro o trabalho. Agora essa última carreira de laçadas, a gente vai trabalhar ela com ponto alto. Fiz um ponto alto, 2 correntinhas, venho aqui na primeira laçada e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vendo na próxima, um ponto baixo. Espero que esteja dando para entender direitinho, gente. Qualquer dúvida, deixa aí para mim, tá? Nos comentários, que eu vou tentar tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Faço 2 correntinhas aqui no último e prendo no ponto baixo com um ponto alto. Como dessa forma. Então aqui, ó, eu estou trabalhando o lado direito da minha parte da frente da saída de praia. Então agora, essa parte central aqui, ó, a gente vai começar a trabalhar com aumentos, tá? Aqui vai continuar reto e aqui vai ter aumento. A partir, depois das argolinhas aqui, tá? A gente vai fazer essa parte certinha, né? Reta, faz as argolinhas. Depois das argolinhas aqui, a gente vai começar a fazer aumento. Então aqui agora a gente vai trabalhar o mesmo que a gente fez aqui, ó. Só que aqui na parte que tá voltada para dentro, a gente vai trabalhar aumento. Então aqui eu faço um ponto alto inicial. Nas outras carreiras de trás, aqui nesse espacinho, a gente estava colocando apenas um ponto. Eu vou colocar 2 pontos aqui. 2 pontos altos nesse mesmo espacinho. Já para ela ir começando a virar para dentro, para a direção do seio, né? Então, tenho aqui meu aumento, venho no ponto baixo e faço um ponto alto. Nas correntinhas, um ponto alto. Aqui agora nós vamos trabalhar da mesma forma que a gente vem trabalhando. Aí aquele outro lado ali, ele será reto. Tá chegando no final aqui. Aqui agora, cheguei no último espaço, eu faço um ponto alto e um ponto alto em cima do ponto alto inicial aqui. Então, esse lado, ele sempre vai ficar reto e o lado de cá vai começar a aumentar. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês direitinho, né, gente? Deixa eu olhar se está na câmera, focalizar direitinho. Então aqui, ó, a gente já começou a virar para o centro, né, a parte frontal, né, da saída de praia. Tem hora que as palavras fogem, gente. Agora nós vamos fazer, então, ponto alto, novamente. Nós vamos seguir fazendo pontos altos aqui, até chegar lá no final. Chegando lá no final, nós vamos fazer mais um aumento. Vou fazer o meu aqui, chegando ali no final, eu volto. Trabalhei aqui, ó, e tá faltando apenas um ponto para terminar. Nesse último ponto alto, eu vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. Para fazer o nosso aumento da parte central. Viro o trabalho. Agora é essa carreira aqui
de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer um ponto alto inicial. Então, essa peça toda, ela é trabalhada com repetição, tá, gente? Vai ser sempre esses mesmos pontos. Só que vai ter alterações em algumas partes. Vai ter acréscimo de algumas coisas. Mas os pontos são os mesmos a peça toda. Faço uma correntinha. Agora eu não vou, como eu estou na parte de dentro, eu tenho que continuar aumentando. Então eu fiz uma correntinha aqui, eu não vou pular um de espaço. Nesse próximo aqui, ó, eu vou fazer os 2 pontos altos juntos, já para ser o nosso aumento. Faço uma correntinha, salto um da base, venho no próximo, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Então, ficou assim o nosso aumento. Uma correntinha, pulo um da base, venho no próximo e faço os 2 pontos altos aqui. Uma correntinha, pulo da base, venho no próximo, faço 2 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo da base, venho aqui no último e faço um ponto alto. Tá? A peça já está começando a virar ali para dentro. Tá? Agora eu viro o trabalho e agora essas 2 carreiras eu acho que não tem necessidade de gravar. São 2 carreiras de ponto alto, né, para seguir a sequência aqui. Então aqui eu vou fazer pontos altos. Cheguei aqui no último ponto, eu faço um aumento. Viro o trabalho, já começo com um aumento e faço pontos altos novamente até chegar no final. Tá ok? Acho que não tem necessidade de gravar. Quando eu voltar eu mostro para vocês e falo com vocês de novo, tá? Trabalhei aqui minhas 2 carreiras de ponto alto e fiz aumento aqui, ó. Tá? Como a gente está fazendo essa parte do lado direito, fiz aumento desse lado aqui. Agora a gente vai fazer a carreira de laçadinhas novamente. A gente já terminou esse motivo, né? Então começamos aqui a carreira com ponto baixo, 3 correntinhas, pulo da base, venho no próximo. 3 correntinhas, pulo da base, venho no próximo. 3 correntinhas, pulo da base, venho no próximo. E carreira de repetição, gente, mas como é a questão de aumentos, né? Eu prefiro gravar mais assim com vocês, para vocês pegarem direitinho, tá? Porque aí o outro lado vocês vão fazer sozinhos. Que é a mesma coisa, só que espelhando, né? Aí por isso que é bom fazer junto. Salto da base, venho aqui no último ponto alto e faço um ponto baixo. Agora eu viro aqui o trabalho novamente e vou fazer ponto alto. Opa, bolo ali. Fiz o meu ponto alto, faço 2 correntinhas, venho na primeira argola, dentro com ponto baixo. Vou fazer assim até no final ali. E já volto com vocês. Essa parte aqui então será a mesma coisa. Nessa próxima carreira agora que vai dar uma mudada pra gente fazer aumento, tá?
Então, eu vou fazer até aqui no final. Cheguei aqui no final, ó. Prendi aqui nessa última argola. Faço 2 correntinhas e um ponto alto aqui em cima do ponto baixo, tá? Aí eu viro o trabalho. Vou voltar fazendo ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas. Igual a gente fez aqui, porque esse lado é reto. Só aqui que vai ter diferença, tá? Aqui vai ser a mesma coisa que a gente vem fazendo. Eu voltei aqui com vocês, gente, só para mostrar direitinho, tá? Cheguei aqui na última argola, fiz 2 correntinhas, prendo aqui no ponto baixo com um ponto alto. Viro o trabalho. Agora nós vamos trabalhar com pontos baixos. 3 correntinhas. Como aqui nós estamos na parte reta, que é a parte da manga, nessa carreira aqui, nesse espacinho eu não vou fazer nada, vem no próximo e prendo com ponto baixo. Igual a gente fez as outras carreiras de laçado. Só ali no final, aqui a gente vai ter uma diferença ali para continuar aumentando. Chegando aqui no final. Ponto baixo. Então aqui, ó, nas outras carreiras, daqui a gente já pulava aqui para o ponto alto, né? Agora aqui, para fazer o aumento, eu vou fazer ali dentro também. Aqui dentro dessa argolinha. Aqui nós não fizemos. Aqui no início nós não fizemos, né? Porque aqui vai ficar reto. Aqui eu vou fazer. Vou prender aqui com um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. E prendo com um ponto baixo aqui em cima do ponto alto. Então, nós fizemos um aumento de argolas também. Agora aqui é ponto alto, a última carreira de argolas. Faço aqui o meu ponto alto. Duas correntinhas. Venho na primeira argolinha e prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas. Prendo com ponto baixo. Vou fazer até chegar ali no final e já volto com vocês. Cheguei aqui na minha última argolinha. Faço 2 correntinhas. Venho no ponto baixo e prendo com ponto alto. Terminamos a nossa 4ª argolinha. Agora nós vamos voltar a fazer igual a gente fez antes, para fechar isso aqui, né? Então, um ponto alto. Venho nesse espaço, põe um ponto alto. Essa parte aqui é a parte reta. Não vai ter aumento. Venho nas correntinhas, faço um ponto alto. Opa, embolou aqui, peguei errado. Venho no ponto baixo, um ponto alto. Na argolinha, um ponto alto. Seguir fazendo assim até chegar ali no final, tá? Trabalhei aqui os meus pontos altos, então. Cheguei aqui no último. Nesse último aqui eu vou fazer um aumento.
Faço uma correntinha. Dou uma apertada aqui para me mostrar para vocês agora, assim, ó. Então aqui, ó, é a nossa parte reta, que é a parte da manga. E aqui é a nossa parte que vai para o busto, para o centro da nossa peça. Ficando assim, ó. Deixa eu dobrar aqui. Ficando assim, tá? Então aqui agora, gente, eu vou cortar esse meu fio. Depois eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o arremate. Para queimar direitinho o fio e não ficar raspando, né? Para não machucar a pessoa. Então essa aqui é a nossa parte da frente. Então esse outro lado nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez esse aqui. Só que aqui, deixa eu ver se está mostrando. Só que esse lado, eu fiz os aumentos no final, né? Porque a gente começou daqui para cá. Aqui, para você seguir a sequência, como eu havia explicado, né? De um avesso e um direito. Aqui você conta aqui 10 pontos e começa daqui para lá, para ficar igual, tá? Então você vai seguir fazendo normalmente, né? Quando chegar na hora dos aumentos, nessa parte os aumentos serão no início. E aqui a gente fez no final, que a gente começou daqui para cá. Deu para entender, gente? Eu espero que tenha dado para entender direitinho, tá? Então é essa carreira que você vai começar. 2, 4, 6, 8, 10. Você marca aqui, ó, começa o seu trabalho daqui para lá. Vai fazendo, né, até chegar nessa parte das argolinhas. E aí, a partir dessa parte aqui, a gente começa a fazer aumentos. Então, a gente vai começar o aumento no início. Tá? Todo o início aqui, a gente vai começar a fazer aumentos. Espero que tenha dado para entender direitinho. Vou fazer aqui o meu outro lado. Eu terminando, eu volto para a gente já dar continuidade ao nosso trabalho. Ok? Espero que tenha dado para entender direitinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem nessa outra parte da frente, é só vocês voltarem aqui, nesse outro lado que eu fiz, porque é espelhado, é a mesma coisa, tá? Então, vou fazer o meu aqui e já volto. Bom, pessoal, então eu fiz aqui, ó, o outro lado, o lado esquerdo da minha peça, espelhando o lado direito, como eu disse para vocês. Aqui no final agora, nós vamos fazer o seguinte. As mesmas correntinhas que a gente fez aqui, ó, 10 centímetros de correntinha, eu vou fazer aqui. 10 centímetros de correntinha também. A gente vai começar a fechar a nossa cava ali. A cava do nosso braço. Deu 10 centímetros. Agora eu vou vir aqui, ó. E vou unir aqui com a parte das costas. Venho aqui no primeiro ponto da parte das costas. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou cortar o fio. Ficando assim a nossa cava. Então aqui a minha cava ficou sem esticar.
Vou ajeitar aqui. Então, sem esticar aqui, ó, ela ficou com 23 centímetros, que vai dar 46 de circunferência do braço. Tá? Então, ficou uma cava boa, bem larga. Agora, esse outro lado aqui, onde a gente fez as correntinhas, esse lado aqui eu prendi aqui com vocês, né? Agora, aqui onde a gente fez as correntinhas, a gente vai prender aqui, nesse primeiro ponto alto da outra parte da frente. Vou prender o meu aqui e já volto pra gente continuar a peça. Prendi aqui o outro lado, tá? Agora a gente terminou aqui, ó. Essa última carreira a gente fez do lado certo, aqui também, e a parte de trás também está do lado certo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui o trabalho, pra gente começar por aqui, ó, e seguir a sequência de um lado certo, um lado avesso. Um lado certo, um lado avesso. Para nossa peça ficar certinha e simétrica. Vou fazer aqui uma laçada inicial. Vou vir aqui no primeiro pontinho da nossa parte da frente. Vou prender aqui no alto do primeiro ponto. Vou prender essa minha laçadinha aqui. Eu vou subir aqui um ponto alto. E aqui a gente vai fazer aumento. Então, nesse primeiro espaço aqui, no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora eu volto fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da base. Para a gente dar sequência a esses motivos que a gente está fazendo, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui as minhas argolinhas. Eu tenho que fazer aqui agora 2 carreiras de ponto alto. Então fiz um aumento aqui no início, vou seguir fazendo pontos altos. Um em cada ponto da base. Até chegar lá na outra parte da frente. No último pontinho da parte da frente. Então, nós vamos fazer aqui ponto alto, um em cada ponto da base. Um ponto alto em cada uma dessas correntinhas aqui. Faço a parte das costas. Aqui nas correntinhas também, um ponto alto em cada correntinha. Até chegar aqui na outra parte da frente, nesse último ponto aqui, onde a gente vai fazer um aumento. Vou fazer aqui o meu e já volto. Fiz aqui então, por toda a volta, ponto alto. Cheguei aqui no final. Nesse último ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo espaço. Viro o trabalho. Agora a gente vai fazer essa carreira aqui, ó, de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Só que aqui no início e aqui do outro lado, na parte da frente, no finalzinho, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai fazer aumento. Então, vou fazer aqui o meu ponto alto. Meu ponto alto inicial. Faço uma correntinha. Nesse próximo espaço aqui, ó, nesse próximo ponto, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço uma correntinha, salto um da base, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto.
Agora a gente vai seguir a sequência normalmente. Fiz uma correntinha, salto da base, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. Então a gente vai fazer assim por toda a volta. Deixa eu colocar meu marcador aqui, para não correr risco de eu perder meu trabalho. A gente vai fazer assim por toda a volta. Cheguei aqui no final, no penúltimo ponto, eu vou colocar 2 pontos juntos, faço uma correntinha e faço um ponto alto em cima do último ponto alto aqui. Vou virar o trabalho e aí nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto alto. E essas 2 carreiras de ponto alto também terão aumento no início. E aqui do outro lado, no final, tá? Então a gente vai fazer essa carreira, a gente já fez aqui esse aumento, eu mostrei para vocês como que é. Vocês vão fazer da mesma forma desse lado aqui. Chegando aqui, vira o trabalho, vamos começar a carreira de pontos altos. Faz um aumento no início, segue fazendo pontos altos por toda a volta. Cheguei aqui no final, faço um aumento novamente. Vira o trabalho, sempre lembrando de virar o trabalho, né? Apesar de que nesse caso aqui não está trabalhando circular, então tem que virar mesmo, né, gente? E faço o aumento. Então vai ser essa carreira e mais 2 aqui de ponto alto, com aumento no início e com aumento aqui do outro lado, nessa parte da frente da nossa peça, tá? Eu vou fazer aqui essas 3 carreiras e volto, e aí eu repito para vocês aqui, só para não ficar dúvida. Outra coisa que eu queria falar com você, gente, com relação a parte das costas aqui, né, que eu deixei 30 centímetros, com relação à medida, né? Então, aqui, quando você for fazer para uma pessoa específica, se você tiver acesso à pessoa, você pode medir de ombro a ombro, quanto tem a medida de ombro a ombro da pessoa, para você saber quanto que você vai fazer isso aqui. E também quanto que você vai fazer a largura aqui da parte da frente, tá? Se você for fazer para deixar em pronta entrega, você pode olhar na tabela de medida, porque o tamanho P, ele é do 36, o 36 e o 38, o tamanho P. Então, geralmente é bom você fazer no meio, né? Porque como o crochê estica, então se o 38 mede 50 e o 40, o 36 mede 50 e o 38 mede 55, você faz no meio. Aí o tamanho M é o 40 e 42. Aí é a mesma coisa. Se o 40 mede 60 e o 42 mede 65, você faz no meio. Nesse caso, de deixar em pronta entrega, né? E o G, né, 44 a 46. É diferença de centímetros, né? Diferença de 4 a 5 centímetros entre um tamanho e outro. Mas é bom você fazer assim no meio, porque aí esticando vai servir para os dois tamanhos que ficam dentro desse PM ou G, né? E quando eu falo aqui, vou fazer um tamanho M, aí eu já faço olhando isso aqui, entendeu? A largura das costas aqui do tamanho M, como eu disse, né? É mais ou menos 40 centímetros. Tamanho 40 ou 42. 40 centímetros, por isso que eu fiz 30. E aí ele estica, e também como é cavado, como eu mostrei para vocês no desenho, tá? Aí é só isso aí que eu queria passar para vocês, para esclarecer com relação a tamanhos. Então, vou fazer aqui essa minha carreira e as outras 2 de ponto alto, lembrando que é com aumento no início e com aumento aqui desse outro lado também. E volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Bom, fiz aqui então, pessoal,
as 3 carreiras que eu falei com vocês. Essa aqui, né, que eu passei para vocês, mais 2 de ponto alto, com aumento no início, e aqui também com aumento, tá? Agora eu vou virar aqui o trabalho. Nós vamos fazer agora as nossas argolinhas. A primeira carreira aqui vai ser ponto baixo, 3 correntinhas, pula um da base, vem no próximo e prende com ponto baixo. 3 correntinhas, pulo da base, venho no próximo e faço um ponto baixo. A mesma coisa que a gente fez na parte das costas, tá? Não tem aumento, é só fazer da mesma forma que a gente fez ali atrás. Então aqui, ó, a gente vai fazer essa carreira, começando com ponto baixo, 3 correntinhas. Cheguei lá no final, para voltar ao trabalho, eu faço um ponto alto, 2 correntinhas e prendo nessa primeira argola com ponto baixo. E sigo fazendo novamente. A terceira carreira de argolinhas eu começo com ponto baixo novamente. A última carreira eu começo com ponto alto e 2 correntinhas. Da mesma forma que a gente fez aqui na parte das costas, tá? Da mesma forma que a gente fez aqui. Então, vou fazer aqui as minhas quatro carreiras de argola. E volto para a gente dar continuidade à peça. Fiz aqui, então, as minhas 4 carreiras de argolinha. Essa parte da frente aqui agora, gente, ela vem vindo, né, com aumentos. E ela vai continuar com aumentos até a gente terminar a peça, tá? Nas 2 partes da frente. Exceto nas argolinhas. Nas partes aqui de ponto alto, sempre terá aumentos, tá bom? Então, vou virar aqui o trabalho. Vou subir aqui um ponto alto. Como eu já disse, né? Eu faço dessa forma. Se você quiser, você pode fazer as 3 correntinhas, que não tem problema. Agora, aqui nesse espaço, eu vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo lugar, que será o nosso aumento. Venho no ponto baixo, faço um ponto alto e seguir fazendo normalmente, como nas outras carreiras, né? Estou aqui nas argolinhas, aqui eu faço um ponto alto só. No ponto baixo, um ponto alto. Nas argolinhas, um ponto alto. Então, a gente vai ter aumento nessa carreira, a gente vai ter aumento somente aqui no início e aqui do outro lado, tá? Vou fazer a minha carreira aqui por toda a volta, chegando aqui no final, eu volto para a gente dar continuidade, ok? Cheguei aqui na minha última argolinha. Então, nessa aqui, eu vou fazer 2 pontos no mesmo espaço. E agora eu faço um ponto alto em cima do último ponto alto. Fiz um aumento desse lado e um aumento desse lado. Agora que a gente vai fazer o seguinte, gente. Você vai contar quantos pontos altos você tem por toda a volta da peça, tá? Vai contar quantos pontos altos tem por toda a volta da peça e vai dividir ao meio. E eu coloquei esse meu marcador aqui para me orientar. Aqui é o meio da minha peça. Deixa eu ver se está mostrando. Tá. Aqui é o meio da minha peça. Então, aqui virei o meu trabalho.
Vou fazer aqui um ponto alto. E nesse mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto alto, que é o nosso aumento. E vou seguir fazendo pontos altos, um ponto em cada ponto da base agora. Aumento é só lá no princípio mesmo. Vou seguir fazendo pontos altos até chegar ali naquele meu marcador. É só você contar quantos pontos deram e marcar no meio das costas. Vou fazer aqui os meus pontos altos. Chegando no marcador, eu volto para mostrar para vocês como será feito ali. Cheguei aqui no marcador, então. Vou tirar ele. E aqui nesse marcador, nós vamos fazer um leque de 2 pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. Ficando assim o nosso leque. Agora eu posso voltar a trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no final. Cheguei lá no final, deixa eu só fazer esse último aqui. Então ficou assim o nosso leque, ó, de 4 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer pontos altos até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, no último ponto, eu vou fazer um aumento. Viro o meu trabalho. Aí nós vamos fazer essa carreira aqui de 2 pontos separados por uma correntinha. Então, a gente vai fazer esse aumento aqui, ó. Faz um ponto alto no primeiro ponto, uma correntinha, vem no segundo ponto da base e faz 2 pontos juntos, uma correntinha, e aí segue fazendo normalmente. O aumento será dessa forma, tá? Se você não lembrar, é só olhar o que você fez aqui na parte de cima. A gente vai fazer até chegar lá perto do leque. Chegando aqui perto do leque, eu volto para mostrar para vocês, porque às vezes pode dar uma diferença de pontos, né? Aí eu vou mostrar para vocês como que vai ser feito ali com essa pontuação aqui. Bom? Fiz aqui então, gente, o meu aumento inicial. Segui fazendo 2 pontos altos separados por uma correntinha, pulando na base, até chegar no nosso leque aqui no meio. Agora eu vou fazer leque sobre leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E volto a fazer novamente 2 pontos altos separados por uma correntinha, até chegar lá no final. Pulo da base, vem no próximo, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, e assim por diante até chegar lá no final. Então nós ficamos aqui com mais um leque para a gente aumentar essa fazer um detalhe, né, nessa parte das costas aqui, ó. Aí, gente, aqui, ó, essa parte que eu não vou gravar com vocês não, tá? A gente vai seguir fazendo dessa forma até chegar aqui no final. Chegando no final, faço o aumento como a gente fez lá no início. Viro o trabalho. E aí nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, né? Para seguir a sequência aqui. Então nós vamos fazer 2 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, sempre lembrando de fazer o aumento no início. Um aumento aqui no início, tá? Então venho fazendo pontos altos. Cheguei aqui no leque, faço esses 2 aqui também. E na correntinha do centro do leque, faço outro leque, tá?
Vou fazer aqui o meu. Vou terminar essa carreira e fazer mais 2 de pontos altos sem aumento. Ó, de pontos altos, né? Só vai ter o aumento no início e aqui no outro lado. E o leque também é repetição, tá? A gente vai repetir isso. O aumento nas partes da frente e o leque vai ser repetição. Então, eu vou terminar essa aqui, fazer minhas 2 carreiras de ponto alto e volto para a gente fazer a parte das correntes, das argolinhas, para vocês verem como que vai ficar aqui nesse lequezinho, como que vai ser as argolinhas quando chegar aqui. Porque esse leque agora, a gente vai fazer ele também até chegar ao final da peça, tá? Então, pelo menos até aqui nas argolas, eu quero mostrar para vocês como que será feito. Vou fazer aqui as minhas 3 carreiras, terminar essa, né? Fazer mais 2 e volto com vocês. Bom, dando continuidade aqui então à nossa peça, eu havia parado aqui e falei que ia fazer mais 2 carreiras de ponto alto. Lembrando sempre de fazer o leque aqui no meio das costas, aumento aqui e aumento aqui na parte da frente, né? Aqui agora a gente vai fazer a carreira de argolinhas. As carreiras, né, que são 4. Então a gente vai começar normalmente, as argolas elas não têm aumentos, como eu já disse, nessa parte aqui, né? Só teve aumento nessa parte da frente aqui, para poder abrir um pouquinho. Nessa parte aqui não precisa, porque a gente já está fazendo nos pontos altos. Então, as argolas não tem aumento, é feito normalmente. Faço um ponto baixo, 3 correntinhas. Pulo um da base, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo um da base, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Essa é a primeira carreira de argolas. Eu vou fazer aqui até chegar ali perto do leque, da parte das costas. Chegando ali no leque, eu volto com vocês para mostrar aqui como que vai ficar perto do leque, tá? Então, vou fazer aqui essa minha primeira carreira de argolas até chegar ali no meio. Chegando ali, eu já volto. Trabalhei aqui as minhas argolas, gente. Cheguei aqui pertinho do meu leque. Ficou faltando um pontinho aqui. Pode ser que o seu dê diferença e fique faltando 2. Porque como eu falei, né, é um trabalho com repetição, mas não é múltiplo, né? Então não tem tanta importância se ficar faltando, ou se ficar o seu, se ficar 2, né? Não tem problema não. Então aqui ficou um ponto aqui, né? Eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Vou entrar aqui no leque e vou fazer ele. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então aqui no caso, faço 2 correntinhas. Aqui no caso, o meu ficou aqui faltando um pontinho para chegar no leque, né? Como as duas partes têm a mesma contagem de pontos, aqui você salta o primeiro, vem no segundo e prende com um ponto baixo para começar as argolinhas novamente. Então, se o seu tiver sobrado 2, você saltou 2 aqui, né? Fez 2 correntinhas, faz o leque. Aqui você vai fazer a mesma coisa, que nós ficamos com a mesma contagem de pontos dos dois lados, tá? E aqui eu volto a fazer novamente, normal, pula um ponto, prende com um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo um da base, venho no próximo e faço um ponto baixo.
Vou fazer assim até chegar lá no final. Vou fazer dessa forma até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, prendi com ponto baixo, faço um ponto alto, 2 correntinhas, prendo na próxima laçada. A mesma coisa que a gente vem fazendo nas argolinhas aqui, tá? Aí eu vou voltar fazendo, chegando aqui no leque novamente, eu volto com vocês pra gente fazer junto, tá bom? Cheguei aqui no meu leque então, gente, no centro das costas, com a minha segunda carreira de argolinhas. Então, eu fiz aqui 3 correntinhas, não vou fazer nessa aqui, vou vir direto no leque e vou fazer outro leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Faço 3 correntinhas. Não vou fazer nesse espacinho aqui, ó. Vou pular para essa argolinha e prendo com um ponto baixo. Ficando assim, ó. Tá? Aí na próxima carreira de argolinhas, a gente vai trabalhar aqui, para não ficar muito espaçado, né? Então, eu vou fazer aqui, até chegar lá no final. Vou voltar fazendo argolinhas novamente, a nossa terceira carreira de argolas. Até chegar aqui no leque novamente, para mostrar para vocês. Tá? Cheguei aqui novamente no leque. Essa é a nossa terceira carreira de argolas. Vou fazer aqui 3 correntinhas. E agora eu vou prender nessa parte aqui, ó, nesse espaço. Faço 2 correntinhas, venho pro leque e faço um leque novamente. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Pessoal, espero que esteja dando para vocês entenderem direitinho, tá? 2 correntinhas, venho aqui nesse espaço que a gente ficou maiorzinho aqui, ó. Vou prender aqui com um ponto baixo. 3 correntinhas, venho na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. E agora eu volto a fazer novamente, normalmente aqui, né? As 3 correntinhas presas com um ponto baixo na argolinha seguinte. E aqui o meio ficou dessa forma, tá? Onde tem o leque ficou dessa forma agora. Então, vou fazer aqui, voltar, pra gente fazer a quarta argolinha junto aqui. Na verdade, a quarta argolinha, ela vai ser igual à segunda aqui, ó, tá? Mas eu vou voltar com vocês aqui só para ficar bem esclarecido, tá bom? Para não ficar dúvida nenhuma. Cheguei aqui novamente no meu leque. Estou aqui na minha última argola, fiz 3 correntinhas. Não vou fazer nada aqui dentro. Venho no leque e faço o leque novamente. 2 pontos altos. Uma correntinha. E 2 pontos altos. Faço 3 correntinhas. Não faço nada aqui dentro, venho na argolinha, na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. E volto a fazer normalmente 3 correntinhas e prendo na próxima argolinha com ponto baixo. Até chegar lá no final. Aqui essa parte ficou dessa forma. Tá? Então, nós fizemos a nossa quarta carreira de argolinhas aqui. Vamos terminar essa carreira de argolinhas aqui por toda a volta. Cheguei aqui no final, prendo aqui nessa última argolinha, faço 2 correntinhas,
e prendo aqui no ponto baixo com um ponto alto. A carreira de argolinha, gente, eu estou mostrando para vocês só aqui no meio, porque o princípio dela é a mesma coisa que a gente fez aqui na parte das costas, tá? Que não tem aumento. As argolinhas são as únicas que não tem aumento daqui para baixo, né? Como eu havia falado. Então aqui eu fiz isso, vira aqui o meu trabalho e a gente vai começar a fazer carreira de ponto alto, que são essas carreiras aqui, ó. Então as carreiras de ponto alto sempre vai ter aumento no início. Então, você já começa com um aumento, depois volta a fazer um ponto alto na argolinha, um no ponto baixo, um na argolinha, um no ponto baixo, um na argolinha. Então a gente vai fazer assim ponto alto, até chegar aqui perto do leque. Chegando aqui perto do leque eu volto para mostrar para vocês, tá? Porque aí depois dessa parte aqui que eu mostrar do ponto alto, aí não tem necessidade de eu gravar o restante da peça, porque vai ser carreira de repetição, tá bom? Então eu vou fazer aqui, terminar essa carreira de argolas, voltar fazendo pontos altos, lembrando do aumento no início, sempre. Chegando aqui perto do leque eu volto com vocês. Bom, fiz aqui então a minha carreira de pontos altos até chegar no leque. Lembrando do aumento aqui no início, tá? Cheguei aqui no meu leque. Fiz aqui no ponto baixo, tenho esse espaço de correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto, como se fosse a laçadinha normal. Agora, nesses pontos aqui do leque, nesses dois pontos, eu faço um ponto alto em cada ponto desse. Agora, na correntinha aqui do centro, eu faço mais um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E nesses 2 pontos altos do leque anterior, eu faço um ponto alto em cada um deles. Faço um ponto alto, né, nesse espaço aqui. Venho aqui no ponto baixo, faço um ponto alto e sigo fazendo normalmente um ponto alto na laçadinha, nas 3 correntinhas, um ponto alto no ponto baixo, um ponto alto nas 3 correntinhas e um ponto alto no ponto baixo. Faço assim até chegar lá no final. Chegando lá no final eu faço aumento novamente. Ficou assim essa parte então nossa, essa nossa parte aqui de pontos altos, tá? Aqui agora, gente, essas próximas carreiras eu não vou gravar com vocês, porque acho que não tem necessidade. E aqui é o seguinte, ó. Eu vou falar com vocês quantas que eu fiz depois, na hora que eu voltar, tá? Porque aqui é o seguinte, ó. Na foto de inspiração, eu vou contar aqui, ó, como etapas. Vou tratar aqui como etapas, tá? Então, na foto de inspiração, tem 6 etapas dessa na peça toda. Então, aqui eu já tô na minha 4ª. Se eu parar na 6ª, vai ficar muito curto. Então, eu vou fazer até chegar na 6ª etapa. Tá dando para entender, gente? Aqui é uma etapa, aqui é a 2ª, 3ª e 4ª, né? Que são essas partes aqui, de pontos altos e as 4 carreiras de argolinha, tá? Eu tô contando elas como etapas. Então, eu vou fazer aqui até chegar na 6ª etapa, né? Que vai ser mais uma e 2 aqui. Eu acho que vai ficar curto, olhando por aqui, ó, pela parte de baixo do braço.
eu acho que vai ficar curta. Então, eu vou ver se eu vou fazer só 6 ou se eu vou fazer mais. Vou fazer aqui, quando eu voltar eu mostro para vocês quantas que deu. Mas na foto de inspiração são 6, porque eu acredito que o fio, olhando assim, né, o fio da peça de inspiração é um pouquinho mais grosso, então ele rende um pouco mais em questão de comprimento também, tá? Então aqui lembrando que agora a gente vai trabalhar com carreiras de repetição. Eu quis fazer essa parte aqui, ó, essa etapa, né, dos leques com vocês, ó, porque aí daqui para baixo vocês vão conseguir fazer somente olhando a repetição que eu fiz, tá? Por isso eu fiz essa etapa aqui com os leques no meio das costas. Então, lembrando que sempre onde houver pontos altos, na parte da frente aqui, ó, onde houver pontos altos, sempre terá um aumento no início e um aqui do outro lado. Nas argolinhas não tem necessidade. A gente vai fazer elas da mesma forma que a gente fez aqui na parte das costas, ó, que ficou reto. Então, nas argolinhas a gente não vai fazer aumentos. E depois a gente vai voltar a fazer aumentos novamente. Somente nessa parte aqui, de pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui até atingir o tamanho que eu quero, né? Que a peça fique. E volto para falar para vocês quantas etapas eu fiz com este fio, tá? Porque se você optar por fazer com um fio mais grosso, provavelmente vai dar menos etapas. Como eu optei por fazer com esse fio mais fino, por questão de teste até, que eu falei com vocês, né? Então, é provável que eu tenha que fazer mais etapas dessa. Mas eu vou olhar e volto e falo com vocês direitinho quantas que eu fiz. Vou fazer aqui e volto para a gente dar continuidade. Acabamento das mangas, ok? Bom, pessoal, voltando aqui então, tá? Que eu havia falado que ia fazer as etapas aqui, né? E eu voltar aqui para mostrar para vocês quantas etapas eu fiz. Etapas, né, que eu falei, eu estava contando isso aqui. Essas 5 carreiras de ponto alto e as 4 carreiras de argolinhas. Então, eu tenho 1, 2, 3. Aqui nós começamos os nossos leques no meio da parte de trás. Então, tenho 3, 4, 5 e 6. Que a foto original está com 6, porque o fio usado na foto original é um pouco mais grosso, então ele rende mais. Eu fiz 7. Então, eu fiz 7 etapas dessa, e o final sempre vai terminar dessa forma. Então, aí, se você fizer 6 etapas dessa, né? Se você fizer 6, terminou aqui, você faz essa parte, tá? No final sempre ser assim. 2 carreiras de ponto alto, essa de 2 pontos altos separado por uma correntinha e mais 2 carreiras de ponto alto. O final sempre será igual. Independente do tamanho que você fizer, se você quiser mais comprida, tá? O final sempre será assim. Então, eu fiz aqui 7 carreiras dessa etapa aqui, no caso, né? Como eu já expliquei. E terminei aqui dessa forma. E agora a gente vai começar aqui o acabamento. Então, aí, se você fez aí as carreiras, ou estava me esperando aqui, né? Para esse fio, eu fiz 7 carreiras de etapa, tá? E terminei dessa forma aqui, ó. Depois que eu terminei a 7ª etapa, eu fiz mais isso aqui, ó. Tá? Então, agora que nós vamos dar continuidade ao trabalho, a gente vai começar a fazer o acabamento em torno da peça.
para esse acabamento, nós vamos fazer dessa forma. Aqui de onde eu estou. Ah, tá, gente. Lembrando aqui, ó, que eu sempre fiz aumento, né? Nas partes onde tem ponto alto, eu sempre fiz aumento e sempre fiz o leque aqui no meio, tá? Nas 7 etapas que eu fiz e nessas 5 carreiras que eu fiz por último aqui. Então, agora aqui para dar acabamento, eu vou fazer aqui um ponto baixo, 2 correntinhas, vou saltar 2 da base, venho no terceiro e prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, salto 2 da base, venho no próximo e prendo com ponto baixo. O acabamento aqui da parte de baixo será todo assim, até chegar lá do outro lado, que aqui é onde a gente vai prender as nossas franjas. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, ó, 2 correntinhas, salto 2 da base, prendo no terceiro com ponto baixo, até chegar lá do outro lado. Deixa eu colocar meu marcador aqui para não perder meu trabalho todo. Então, a gente vai fazer dessa forma aqui, até chegar aqui na outra ponta na parte da frente do outro lado. Chegando aqui, eu volto com vocês para a gente fazer o acabamento aqui nessa outra parte, tá? Então, vou fazer o meu aqui e já eu volto. Trabalhei aqui, então, por toda a parte de baixo da nossa saída de praia. Agora, a gente vai passar a trabalhar aqui na parte da frente, vai caminhar pela parte das costas e na outra parte da frente. Estou fazendo assim para não ter que ficar cortando o fio, tá? Então, aqui de onde eu estou, fiz aqui minha argolinha, ó, saltei 2 pontos e prendi com um ponto baixo. Vou fazer aqui 3 correntinhas. Nesse mesmo espaço, eu vou colocar mais 2 pontos altos sem terminar de fechar. Com as correntinhas eu fiquei com 3. Fecho todos de uma vez. Agora eu vou olhar aqui, ó, para que esse meu trabalho, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, gente. Aí eu vou olhar aqui para não ficar muito repuxado, né? Nesse caso aqui ficou bom, tá vendo? Para não ficar repuxado, não fazer isso com a peça e também não ficar embabadado, para a peça não ficar feia. Subi 3 correntinhas, faço novamente 2 pontos altos sem terminar de fechar, fecho tudo de uma vez. Venho aqui e meço o comprimento para ver onde eu vou prender um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma. Esse acabamento aqui é muito simples, a gente usa ele em várias peças de crochê, né? É só olhar para não ficar, né, como eu disse, não ficar embabadado, não ficar repuxado. Olhar aqui a questão do comprimento, né, onde você vai prender. Deixa eu fazer algumas aqui, para vocês verem como que vai ficar. É só ir medindo, esticando e medindo. Fecha com ponto baixíssimo. 3 correntinhas. Agora vem dar uma esticada. Vou prender aqui. Então aqui não tem assim um lugar exato onde você vai prender, não. É só você dar uma esticada e medir para ficar bem certinho. Acho que já dá para vocês terem uma noção. Deixa eu mostrar para vocês aqui como tá ficando. Dou uma esticada aqui e vou prender ele aqui no meio. Prender com um ponto baixíssimo. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Não ficou assim, embabadado, e não ficou repuxada a peça, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma, esse mesmo trabalho,
por toda a parte da frente. Vem fazendo aqui. Cheguei aqui na parte do pescoço, vou fazer também. Desço novamente para a parte da frente, até chegar aqui do outro lado. Fazendo dessa mesma forma aqui, tá? E aí depois a gente vai fazer, a gente arremata o fio, né? Chegando do outro lado, a gente vai arrematar o fio e vamos fazer nas mangas o mesmo trabalho aqui. Esse mesmo trabalho a gente vai fazer na manga, tá? Aí acho que não tem necessidade de eu gravar aqui com vocês, porque é um ponto simples, né? E aqui você já pode deixar ele assim, não tão frouxo, né? Mas não precisa ficar tão esticadinho, assim. Porque é a manga, né? Para não prender a manga, não fechar a manga. E também não ficar aquele babadinho, tá? Então é isso. A gente vai fazer por toda a volta até chegar lá do outro lado. Chegando lá, a gente arremata o fio. E faz em volta das mangas, tá? Esse fio, gente, lembrando que todos os arremates dele tem que queimar com isqueiro, porque ele é um fio que desliza muito. Então, se você não queimar a pontinha, ele vai voltar e vai desmanchar, tá? Por mais que dê nozinho, então você esconde assim com a agulha. Eu vou até mostrar aqui para vocês de uma vez, que eu havia falado que ia mostrar, né? Então, vou mostrar nesse aqui do pescoço aqui. Deixa uma pontinha de fio. Deixa eu tirar isso aqui de baixo para dar para ver melhor. Deixa uma pontinha de fio ali, ó. Aí você vai acender o isqueiro. Você vai queimar nessa parte da chama azul. Bem aqui no pezinho. Porque se você queimar na parte amarela, a ponta da linha vai ficar preta. Tá? Então você queima bem aqui no pezinho do isqueiro. Para não mudar a cor da linha. E agora você vem com a parte de baixo do isqueiro e achata para você não queimar a sua mão, tá? E aqui já ficou arrematado. E aí você passa a mão para ver se não ficou pontinha, para não arranhar ou você ou a sua cliente, né? Aí só passa a mão assim para ver se não tá altinho beliscando. Aqui o meu acho que deu uma soltadinha. Deixa eu queimar aqui novamente. Na hora que eu puxei o isqueiro, ela soltou. Agora sim, agora grudou. Então, se você não fizer isso, em todos os arremates, a linha ela vai escorregando, porque ela escorrega bastante. Tá? Então, vou fazer aqui o meu acabamento em toda a parte da frente, pescoço. Vou fazer nas duas mangas e já volto, tá? Bom, eu trabalhei aqui então as nossas carreiras de acabamento, ó. Nós começamos aqui, né? Eu passei por toda a parte da frente, lá no pescoço, desci e arrematei aqui desse outro lado, tá? Já arrematei, já queimei a ponta do fio. Fiz nas mangas também, nas cavas. Arrematei. Agora, aqui na frente, tem um cordão de amarração. Eu vou fazer ele preso. Você tem a opção também de fazer ele solto. Igual a gente faz para cropped, sabe? Para trançar, né? Aí se você quiser trançar até certo ponto da peça, você pode trançar. Eu vou fazer ele preso na peça. Só para dar um lacinho aqui mesmo. Vestiu, deu um lacinho e pronto. Então aqui, ó. Nós temos aqui a cava. Né, uma carreira de pontos altos, essa aqui, e mais duas carreiras de pontos altos. Abaixo da cava, a gente vai vir nessa carreira de pontos altos aqui. Nós vamos fazer o nosso cordão nessa carreira aqui.
Deixa eu deixar marcado aqui. Pegar o meu fio. Então aqui a gente vai fazer uns 40 centímetros de cordão. Deixa eu dar uma laçada inicial. A gente vai fazer uns 40 centímetros mais ou menos. Eu vou fazer ele de pontos altos, tá? Então vou prender aqui o meu fio nessa carreira de pontos altos. Vou subir aqui 3 correntinhas. Volto no mesmo espaço. E faço novamente ponto alto. Deixa eu ver se só 2 tá bom. Ou se eu faço 3. Vou fazer 3 pontos altos. Viro o trabalho. 3 correntinhas. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Três correntinhas, viro o trabalho, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, eu vou fazer isso aqui até atingir 40 centímetros. A correntinha ali ficou apertada. Vou fazer isso até atingir 40 centímetros, tá? Dessa forma. E depois eu vou fazer do lado de cá a mesma coisa. Nessa carreira de pontos altos aqui, ó. Abaixo da cava, né? A terceira carreira aqui, ó, de pontos altos. Vou prender aqui e fazer outro cordão dessa mesma forma. Vou fazer o meu aqui e já volto pra gente olhar onde vai colocar as franjas. Onde é colocado as franjas, tá? Bom, pessoal, fiz aqui então o meu cordão, tá? Que é só a pessoa vestir, né? Já tá preso já, não tem que trançar, não tem que arrumar. Só dar um laço e pronto. Achei mais prático assim, mas se você quiser fazer o cordão para trançar um pouco aqui, aí fica a seu critério, tá? Agora aqui na parte de baixo, eu até coloquei um ali só para ver como que ia ficar. Nessas argolinhas que a gente fez, a gente vai colocar as nossas franjas, tá? Aqui eu cortei 4 cabos de 30 centímetros para cada franja. Eu cortei só algumas aqui para mostrar para vocês. Dobro ao meio certinho. Aqui no início, né, eu venho aqui nessa primeira argolinha, pegando de baixo para cima. Puxo aqui, laço e tiro tudo. E ajeito aqui certinho. Vou pegar mais 4 cabos. Aqui a quantidade aqui fica a seu critério, tá, gente? A quantidade, o comprimento. Isso aí fica a seu critério. Então aqui, dobra ao meio certinho. Aqui eu vou saltar uma argolinha, vou vir na segunda aqui, ó. Pegando de baixo para cima. Laço e puxo. Deixa eu ver se eu tô saindo da câmera, gente. Tô não. De baixo para cima, laço aqui. Puxo e ajusto a nossa franja. Então, a gente vai fazer dessa forma, tá? Pulando uma argolinha. Pula uma argolinha, vem na próxima e põe uma franja. Pula uma argolinha, vem na próxima e põe uma franja. Vai ser dessa forma. Então, só falta isso pra gente terminar a nossa peça, colocar a franja. Aqui agora, gente, deixa eu falar com vocês sobre o fio que eu comentei, né? Que eu ia falar com vocês o que eu achei do fio.
É um fio que aqui, ó, muito gostoso, tá? A peça fica bem maleável, muito levinha, não incomoda a pele. Um fio gostoso, não incomoda a pele, fica bem bonito. Tem um brilho muito bonito. É questão de rendimento. Ele é um fio mais fino, né? Ele vem 450 metros, mas é um fio mais fino. Então, rende entre aspas, né? Eu gastei aqui, eu ainda não terminei de cortar as franjas, tá? Então, eu acredito que eu vou gastar esse resto aqui para fazer as franjas, porque eu estou usando 4 cabos, né? Então, eu gastei 2 cones para fazer essa saída de praia. Mas é um fio muito gostoso. Não é ruim de trabalhar, tá? É muito macio, como eu disse, muito leve. Então, dependendo da peça que você for fazer, nesse caso aqui eu queria uma peça mais delicada mesmo, né? Por isso eu optei por fazer com esse fio. As franjas ficam bem soltinhas, mas você pode fazer com outros, né? Tem o Encanto, como eu disse, tem até algumas outras marcas que estão fazendo fios como o Encanto. De certa forma, para a gente que é artesão, é até bom ter outras concorrências, né, gente? Porque aí tem valores diferentes, porque o fio Encanto, tem um valor mais alto pela questão da metragem que vem, né? Pela quantidade de metragem que vem. Outra coisa, então aqui, ó, eu gastei, vamos colocar que eu gastei 2 cones para fazer essa peça no tamanho M. Para o tamanho P, você pode também comprar 2 cones, tá? Porque a diferença para o tamanho P vai ser pouca. Agora, se você for fazer um tamanho G, aí é interessante que você compre 3, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Vou deixar na descrição a cor que eu usei, a numeração da cor, caso vocês queiram fazer da mesma cor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da peça. É uma peça muito linda, muito delicada. Com esse fio ficou bem soltinha, um brilho muito bonito. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que tenha dado para entender direitinho. Deixe aí nos comentários o que é que vocês acharam da peça, da videoaula, tá? Compartilhem, se inscreva no canal, ative o sininho e eu aguardo vocês na próxima videoaula, ok? Tchau, gente. Até a próxima.